Oi, pessoal, é uma honra, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no estudo. E como vocês sabem, a gente está fazendo esse ano aí, né, os salmos, vários salmos que Davi escreveu. E hoje em específico é um salmo que tem um dos meus versículos favoritos para dias difíceis. E é o Salmo 20. O Salmo 20 ele foi escrito porque quando o pessoal ia para a guerra, o time, digamos assim, né, o exército israelense, perdão, ia para a guerra, ficavam, né, as famílias, as mulheres, que eles chamam de, como que chama? Sacerdotes, lembrei. Os sacerdotes e tudo mais ficavam, lógico, eles não iam pra guerra, mas então eles oravam, rezavam, intercediam para as pessoas que estavam indo, né, pra luta, pra batalha, pra conquista. E esse salmo é um deles, aqueles que eu creio, né, no meu coração, que eles deviam usar, assim, pra cantar quando o exército ia pra guerra. E aqui fala assim: Senhor, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos, as suas oferendas. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraríamos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões, cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da mão direita. Esse aqui agora, gente, é o 27, capítulo 20, versículo 7, que é o meu favorito. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Olha o 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. E por último, ele termina: salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Então, o foco que eu quero trazer aqui é lógico do meu versículo favorito, que é: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em ti, Senhor. Porque aqueles que confiam em carro e em cavalo caem, mas nós confiamos em ti, mesmo quando a gente cai, a gente levanta. Que é o versículo 7 e 8. E é até interessante porque a nossa vida, né, a gente tem altos e baixos, a gente tem fases difíceis, lutas, e muitas vezes nós temos a tendência, a nossa mente é convidada a confiar em opinião dos outros, a confiar só na situação financeira, a confiar na indicação, naquele que indicou, naquele que ajudou, ou então a confiar até mesmo, tipo, no nosso sobrenome, quem a gente é, ou então no nosso próprio conhecimento. Enfim, a nossa mente, a nossa história de vida nos convida a confiarmos em outras coisas que não Deus. Mas toda vez que nós confiamos em outras coisas que não Deus, nós não só colhemos frutos de morte, sua exaustão, insegurança, ansiedade, mas também ficamos presos no ciclo, né, de sempre correr atrás do rabo, né, digamos assim, sempre correr, a gente fica preso naquele ciclo, né, de eu dou meu melhor, eu me esforço e eu confio no fulano, no ciclano, e não dá certo, eu começo de novo, e aí parece que a nossa vida tá sempre começando de novo. Por quê? No versículo 8 ele explica, porque aqueles que confiam em homens, que confiam no próprio conhecimento, mas eles caem e eles permanecem. E é interessante pensar que a psicologia, né, a neurociência fala que isso é muito verdade, porque na nossa cabeça nós não conseguimos trazer pontos referenciais externos a nós diferentes daqueles a quais nós já carregamos. Então a gente fica preso naquilo. A não ser que passamos então a confiar em Deus. E quando a gente confia em Deus e a gente desenvolve a habilidade de ouvir Ele começa então a trazer novos pontos referenciais para nós, novas verdades em nossa mente. Então a gente começa a agir de maneira diferente. E é quando a gente age de maneira diferente que então a gente se levanta, a gente colhe o fruto de vida. E é por isso que eu gosto muito desses dois versículos, né? Do capítulo 20, do Salmo 20, versículos 7 e 8. Porque é um convite para o seu coração. E é um convite para o meu coração. No dia difícil, você vai confiar em homens, em carros e cavalos, ou vai confiar no seu Deus. A diferença é, quando a gente confia em homens, confiamos na opinião do outro, no nosso próprio entendimento, na nossa situação financeira, no nosso status,
Nós caímos e temos muita dificuldade de levantar. Mas quando confiamos em Deus, podemos desfrutar da vida abundante, que dá alegria de, mesmo quando caindo, Ele nos levanta, mesmo quando estamos em situação difícil, Ele nos sustenta, e mesmo quando estamos em situação de insegurança, Ele nos dá a certeza de que tudo vai ficar bem, pois Ele luta as nossas guerras. Então, fica essa mensagem pro seu coração. Tá passando por situação difícil? Tá passando por momentos de incerteza? Examine no seu coração em quem você tem colocado a sua esperança. No seu próprio conhecimento, nas suas forças, eu vou mexer os meus pauzinhos aqui e ali, ou em tudo que Deus tem feito em ti, por ti e tem feito através de ti. Pare, examine seu coração. E se por algum motivo você se pegar confiando mais na opinião dos outros, mais no seu próprio conhecimento, alinhe o seu coração. Repita a oração que eu vou fazer aqui no final comigo. E se você é aquela pessoa, não, eu tenho confiado em Deus, eu só tô cansada, porque tá difícil, eu quero te falar, permaneça. Pois uma coisa é certa, aqueles que caem com Deus se levantam. E o Senhor luta as nossas causas. E não tem como perder, pois lutamos do lado daquele que nunca falhou e não falhará. Tá ok? Gente, esse é o estudo. Que o Senhor abençoe o coração de vocês e vamos encerrar agora com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigada, Senhor, pela pessoa que está me assistindo aqui agora. Pai, se há alguém aqui que está confiando mais em carros e cavalos, mais em opiniões alheias, Senhor Deus, eu te peço, perdoa, Senhor. Se você é essa pessoa, repita comigo, Senhor Jesus, me perdoa, no nome de Jesus. Alinha o meu coração de volta à verdade que vem do Senhor para minha vida. E, Senhor, se há alguém aqui, Pai, que tá cansado, que tá pensando que o Senhor esqueceu, mas continua firme e confiando em Ti, eu te peço, Senhor, que o Senhor renove as forças dessa pessoa e que ela possa voar mais alto ainda, como águia, e descansar, que em breve a vitória que já é garantida chegará. Senhor, eu abençoo a semana de cada um aqui e que possamos permanecer confiantes em Ti, pois o plano do Senhor, Pai, para nós, para a vida de quem está me assistindo agora, é bom, perfeito e agradável. E eu abençoo a mente e o coração dessa pessoa para permanecer em vitória, na sua vitória, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém? Se você conhece alguém que precisa desse encorajamento, desse alinhamento de coração, encaminhe para essa pessoa. Esteja rezando, esteja orando por ela. E que o Senhor Jesus traga a vitória para a sua causa, para o seu coração. Tá ok? É isso aí e até o próximo estudo.